Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 23 ao 29. Nós temos falado sobre a história de Ló, personagem que faz parte dessa grande história da redenção. E nós estamos agora no capítulo 19. No final do capítulo 19, se você deseja aprender um pouco mais sobre a história de Deus agindo na vida de Ló, você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, há outras mensagens lá, a partir de Gênesis capítulo 12, tá bom? Nem perdi as contas, acho que uns 6 sermões mais ou menos a gente já expôs sobre a vida de Ló. Vamos ler agora Gênesis 19, do 23 ao 29. Diz assim: Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vamos orar, meus queridos? Deus amado, noite preciosa na Tua presença, um domingo abençoado, que o Senhor concede ao Teu povo, reunidos aqui, Senhor, só para Te louvar, para ouvir da Tua parte, que o Senhor nos fortaleça a fé, que o Senhor possa agir com graça e poderosamente para essa palavra, possa ser ministrada aos nossos corações, que o Senhor, pois, seja gracioso para conosco e nos ensine da Tua instrução, da Tua lei, para que possamos, que ela venha produzir fé, possamos Te servir da maneira que o Senhor tem nos ordenado. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Há um livro escrito por um autor chamado Douglas Wilson, e o tema do livro é 5 cidades que dominaram o mundo. 5 cidades que dominaram o mundo. E aí ele elenca as cidades de Jerusalém, a cidade de Atenas, a cidade de Roma, a cidade de Londres e a cidade de Nova York, pelo seu legado para a nossa cultura ocidental. Vai falar sobre o legado da religião, a religião judaica, falando de Jerusalém, falando sobre a democracia, quando trata sobre Atenas. Ele vai falar sobre a lei romana como um legado para a nossa civilização. Ele vai tratar sobre o legado literário deixado por Londres e também pela questão do comércio. E aí pensando em Nova York. Uma frase dele, do livro, diz assim: cada uma dessas cidades fez e recebeu desenvolvimentos importantes na ideia de liberdade. O desenvolvimento do que chamamos de Ocidente foi o desenvolvimento de uma liberdade cultural, individual e coletiva. Em resumo, Jerusalém representa a alma liberta. Atenas estabeleceu o ideal da livre investigação. Roma nos legou a liberdade de ir e vir, a liberdade sob a lei. A imaginação literária libertou-se em Londres e Nova York, com seu sucesso comercial, nos mostrou a liberdade comercial e a subsequente liberdade da pobreza, segundo aqui a visão do Douglas Wilson. Hoje nós vamos falar sobre uma outra cidade de tamanha importância para a humanidade, embora ela não exista mais. Falaremos sobre Sodoma.
Seu ideal não era a liberdade, mas a libertinagem. E mesmo tendo desaparecido do mapa, sua história está registrada nas páginas da Bíblia, sendo seu exemplo posto como um memorial para a posteridade. Não pelo seu domínio cultural, seu domínio intelectual, econômico, religioso, literário ou coisa do tipo. Sodoma não dominou o mundo, mas dominou a muitos. E Sodoma não dominou o mundo, mas foi dominada por ele. Isso tem grave consequência, como essa passagem que nós lemos nos mostra. Veremos o que acontece com essa cidade e com quem ama Sodoma. Mas também veremos o que Deus faz em favor daqueles que não têm parte com ela. Vamos ver isso? A primeira coisa que eu quero mostrar, eu quero dividir em duas partes, ele é muito, visualmente já nos ensina bastante essas duas grandes divisões aqui. Primeira coisa, o juízo de Deus sobre os que amam Sodoma. Eu quero que vocês entendam Sodoma aqui, não somente como aquela cidade na região da Mesopotâmia, mas como seu sistema de valores que adentram o nosso tempo. Todo distanciamento de Deus, toda perversidade está aqui posta como exemplo em Sodoma. E ela perpassa a história, ela perpassa as páginas do Antigo Testamento, Novo Testamento e chega à nossa própria sociedade. Como é que começa essa passagem? Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Versículo 23 vai nos dizer isso. O sol estava saindo. Toda essa passagem, desde o capítulo 18, o capítulo 19, vai demarcar muito bem o tempo. O sol que nasce, o sol que se põe, é noite, é dia. Isso o autor ele quer nos mostrar algo. A velocidade da passagem, um tempo em que ocorrem esses determinados eventos. Mas antes vamos pensar um pouquinho sobre Ló. Talvez você esteja desconectado dessa história, mas Ló é o sobrinho do patriarca Abraão, o sobrinho que era uma espécie de afilhado. Desde que Ló tinha perdido lá o seu pai, depois ele perde o seu avô, depois ele sai ali da região de Harã e ele vai peregrinar com o seu tio Abraão, que agora o toma. E aí ele começa a seguir os seus passos de fé, os passos de fé do seu tio, no Deus de Yahvé. Em determinado momento, Ló e Abraão precisam se separar, depois que eles retornam ali do Egito. E nessa separação, aí ocorre que Ló dá uma derrapada na fé. Ele vai morar em Sodoma, uma cidade que ficava num lugar bonito. Ela era bonita por fora, mas era feia por dentro. As pessoas estavam entregues ali ao pecado. Ali, como Gênesis vai nos dizer, capítulo 13, versículo 13, como um resumo aqui do caráter de Sodoma, vai nos mostrar que ali moravam homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Perceba, eles eram homens maus, isso diz respeito ao seu relacionamento para com o próximo. E eles eram grandes pecadores, isso nos mostra que eles tinham o seu relacionamento com Deus rompido também. São essas duas coisas. Por causa da maldade, Deus promete destruir essa cidade. O que é que ele faz? Ele envia anjos. 3 anjos, eles vão informar a Abraão o ocorrido, o que ia acontecer lá com Sodoma. E depois eles vão lá para a região de Sodoma. Ló, ele sabe que aquela cidade será subvertida, porque os anjos informam a ele. Durante uma noite, aqui o versículo 23 diz assim, saiu o sol sobre a terra. Parece que foi uma noite tranquila, né? Não. Aconteceu muita coisa. Então, volte lá no capítulo 19, no versículo 1, você vai ver o que aconteceu nessa noite. Foi uma noite intensa, onde o pecado de Sodoma ficou gritante. E aí, há essa sentença. A cidade vai ser destruída. Ló, com um desejo de se proteger, ele tem medo de ir até o monte. Diz assim, é longe demais. Acho que era uma distância de mais ou menos 40 quilômetros, e pede aos anjos, deixa eu ir para uma cidade pequena. Essa cidade é Zoar. Então ele está justamente chegando em Zoar. E só dá tempo Ló pisar em Zoar para que, simultaneamente, Sodoma virasse pó. É isso que está acontecendo quando Ló entrou em Zoar. Então o versículo 24 vai nos dizer, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. A imagem aqui é de um grande cataclismo, um grande terremoto. Talvez, e aqui eu pego a nota do comentário histórico-cultural,
Talvez a combustão de piche natural e os depósitos de enxofre somados aos gases nocivos que geralmente são liberados durante um terremoto possam ser responsáveis por essa destruição. Isso nos lembra bem uma catástrofe que ocorreu aqui no ano 79 depois de Cristo, lá em Pompeia, quando o Vesúvio ali ele explode, aquele vulcão, largando pedaços de rochas e incandescentes para todo lado, fazendo chover. E eu estava vendo um vídeo sobre o que ocorrera em Pompeia, e diz que aquela temperatura era tão alta que ela podia ferver os fluidos de corpos humanos instantaneamente. O que é que ocorre aqui? Essa destruição afeta as cidades e toda a paisagem. Perceba, subverteu aquelas cidades, versículo 25. Aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Então, toda a paisagem urbana aqui, vou usar essa linguagem, né? Aquelas cidades, então elas todas foram destruídas, toda a sua estrutura, todos os seus prédios, toda a campina, todo o bioma, né, também é destruído, animais e plantas, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Então, todas as pessoas ali, elas morrem, as que permanecem em Sodoma. Então, toda aquela sociedade, ninguém mais teria naturalidade sodomita no seu RG, porque a cidade ela é subvertida, ela é destruída. Destruição semelhante ocorre aqui nas páginas de Gênesis. Sabe aonde? Vocês sabem? É um fenômeno de destruição. Os meios são outros. Qual é a destruição que a gente vê em Gênesis? O dilúvio. O elemento utilizado é outro ali, a água, né? As águas. Mas o que é que ocorre aqui? Acho que o que mais chama a atenção é o fato de que essa destruição vem da parte de Deus. Olha o que diz o verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Há uma repetição aqui, e esse hebraísmo é importante para nós entendermos. Porque diz assim, então fez o Senhor chover da parte do Senhor. Para que fique muito claro que aquele não foi um fenômeno assim fortuito, algo randômico. Não, foi alguma coisa estabelecida e decretada pelo próprio Deus em julgamento. Por quê? Porque Sodoma era uma cidade que tinha se distanciado de Deus de maneira irremediável, irredimível. Isso é triste. Podemos pensar nos pecados de Sodoma. Podemos resumi-lo de 3 formas: pecado social, moral e espiritual. Do ponto de vista social, eles não exerciam amor para com o próximo, mas exploravam os pobres. Em Ezequiel vai nos mostrar no capítulo 16 essa frieza dos sodomitas. Eles exploravam os pobres. Do ponto de vista moral, era uma cidade devassa. Seu pecado se torna proverbial, sendo sodomia sinônimo de promiscuidade. Jesus vai falar sobre Sodoma, sobre o espírito de Sodoma, quando fala que no evento, em decorrência da sua vinda, as pessoas estarão tão frias e tão entregues às coisas desse mundo que nem perceberão a ira de Deus se aproximando. Mas tudo isso tem origem na questão espiritual, porque do ponto de vista espiritual, era uma cidade indiferente às coisas do alto. Em resumo, Sodoma é uma cidade incrédula. Se a gente pudesse resumir todos os pecados de Sodoma aqui, nós podemos resumi-la dessa forma: a incredulidade. Porque perceba, se nós olharmos somente para o pecado no quesito moral, que é muito gritante em Sodoma, né? A gente vai dizer, não, a ira de Deus ela se manifesta somente para esse tipo de pecado. E esse é um grande problema. É um grande problema. Porque aí a gente pode se tornar moralista. Por isso a Bíblia deixa um exemplo aqui de uma pessoa que ela é um monumento à incredulidade, ao espírito de Sodoma. Dentro daquela destruição toda, tem uma estátua. E as crianças vão saber bem aqui. A estátua, quem é que vira estátua de sal? Se lembram? Elas estão anotando aí, meu amigo, intensas aí.
a mulher de Ló vira estátua de sal. Tem imagens lá de Pompeia, no decorrência desse vulcão do Vesúvio, lá tem corpos calcificados, né? De forma que mostra o terror e horror dessas pessoas quando foram acometidas por por essas chamas. O que é que acontece aqui? A mulher de Ló, ela olha para trás. E esse fenômeno é o resultado dos borrifos de sal soprados pelo Mar Morto. Um terremoto na área poderia facilmente ter inflamado potássio, sódio, magnésio, os cloretos de cálcio e o brometo, fazendo chover sobre as vítimas da destruição. Mais um tópico aqui extraído do comentário histórico-cultural. Veja bem, a ideia não é somente de alguém que olha para trás por curiosidade. Isso aí a gente está muito voltado, né? Ocorre alguma coisa, ocorre algum evento e a gente tem a tendência de olhar, né? Ficar olhando. Se tiver algum desastre, algum acidente no trânsito, fica um caos, né? O trânsito, porque todo mundo fica diminuindo assim a velocidade, todo mundo quer olhar, todo mundo quer registrar, faz um vídeo, já manda para o Márcio Rangel já publica, então é uma loucura. Mas aqui não é uma curiosidade da mulher de Ló. Voltar-se para trás na Bíblia significa voltar-se para o pecado. E a salvação é o movimento oposto. É virar-se do pecado em direção a Deus. É virar-se do pecado à fé. Aqui é o movimento oposto, contrário. A mulher de Ló mostra através da sua atitude que amava Sodoma. Amava tanto que acabou ficando por lá. Ficou como uma estátua. Assim ela se tornou um monumento à incredulidade. Que exemplo triste diante dos nossos olhos. E é tão triste porque, não obstante ela dormir, acordar, ouvir um justo, que ela era esposa de Ló. Ló, vocês sabem, né? Eu falei dele que ele era um anti-herói. Lembra que eu falei que ele era um chapolim colorado? Mas ele carregava consigo as marcas da fé, trazidas e herdadas do seu pai na fé, Abraão. Então, ela teve a oportunidade de ver, de ouvir o justo Ló. Ela teve a oportunidade de ouvir os clamores de Ló, porque os anjos tinham chegado lá dizendo, olha, vai acabar tudo. Mas isso não foi o suficiente para quebrantar o coração dessa mulher. Por quê? Porque, tal qual ela virou uma estátua de sal, esse era um reflexo do seu próprio coração, que era um coração de pedra. E fica a lição. Quem ama a cidade da destruição, mesmo sendo arrastada de lá, rebocada por anjos, permanecerá nele, e por fim será destruído juntamente com ele. Você pode ser arrastado, você pode conviver com alguém da fé, você pode ouvir a palavra, mas se o seu coração for de pedra, você será destruído juntamente com essa cidade. E é por isso que a bênção da nova aliança é o quê? O Senhor diz assim, eu vou colocar um coração de carne em você. Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar nesse lugar um coração de carne. Isso é maravilhoso. Porque, meus irmãos, nós éramos, todos nós, monumentos à incredulidade. Se não fosse a redenção, aqui seria o cemitério de Pompeia. Corpos calcificados, com as marcas da destruição. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Ele transforma a morte em vida. O desespero em esperança. A morte em redenção. Qual é a nossa cidade? O que está em jogo aqui é o amor entre duas cidades. Santo Agostinho ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. E ele diz assim, 2 amores construíram 2 cidades. A da terra pelo amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E a do céu pelo amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Qual é a cidade que nós moramos? A cidade que despreza a si mesmo. Qual é a nossa cidade? Qual é a sua cidade? Jesus vai lembrar da mulher de Ló. Veja, a mulher de Ló passa muito rapidamente assim. Se você não prestar bem atenção, só vira música infantil, né?
Mas Jesus vai falar sobre ela. Lá em Lucas 17, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, Jesus está tomando de volta essa história, uma personagem, para ficar como exemplo. E ele vai dizer: quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem a perder, de fato, a salvará. Lembre-se da mulher de Ló. Ela perdeu a sua vida porque quis ganhar a cidade. Mas aqueles que quiserem perder, de fato serão salvos. Quem não despreza a si mesmo mostra que é da cidade e da terra. Isso é tão duro e tão triste porque 2 Pedro vai dizer, capítulo 2, verso 6, falando do nome Gomorra, e reduzindo as cinzas as cidades de suas, a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele colocou como exemplo, pôs como exemplo, ordenou a ruína completa. Você ama Sodoma, você só pode estar louco, que ela será destruída. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses permanecerão para sempre. E essa é uma grande bênção. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar um segundo ponto para vocês. O livramento do Senhor é com aqueles que não fazem parte de Sodoma. Olha o que diz o verso 27. Vamos ler juntos? Verso 27. Tendo-se levantado Abraão, vamos ler? Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Ora, quem está sendo chamado novamente a narrativa aqui, quem é? Abraão. Ele já tinha participado lá no capítulo 18, mas talvez você se lembre de que essa narrativa aqui, essa história, tem como personagem principal, digamos aqui, Abraão. E Ló é inserido dentro da história de Abraão. E Deus tem um propósito com isso, muito especial. Veja que Abraão aparece aqui como intercessor e representante da aliança. E, consequentemente, Ló, ele é aquele que é beneficiado pela oração de Abraão e beneficiário da aliança de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão. Eu vou explicar isso. Ló está aqui, Abraão está lá no seu lugar, nos carvalhais de Manre. E ele acorda lá de madrugada. Eu não sei como foi essa noite para Abraão, porque ele sabia que a cidade ia ser subvertida. Veja bem. E ele sabia que Ló estava lá. Eu não sei se ele conseguiu dormir. Penso que sim. E eu vou explicar o porquê. Quando o texto vai dizer que Abraão se levanta, eu não sei se ele estava de pijama, se levanta de madrugada, e ele vai para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E que lugar é esse? Lá no último versículo do capítulo 18, olhe lá. Versículo 22, antes diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Qual é o lugar que Abraão está aqui? Na presença do Senhor. Agora olhe comigo o verso 33. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ele estava na presença do Senhor em oração. Ele clama por Sodoma, depois ele se volta para o seu lugar e aqui ele está retornando ao meu. Você tem o seu lugar de oração? Todos nós já devemos ter o nosso lugar preferido de oração, né? Às vezes é um quarto, às vezes é um cômodo da casa, às vezes é um lugar, tem gente que gosta de se isolar. Se você tem raízes mais pentecostais, você gosta de ir para o monte. Mas o fato é que Abraão tinha esse lugar, ele estava na presença de Deus. E quando ele olha, a cena aqui é aterradora. Olha para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina. Veja toda a dimensão aqui. E viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. E aqui, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tinha grande chance de ter um piripaque. Imaginem só que eu sei que o meu filho está em determinado lugar. E aí eu estou assistindo lá um noticiário. Diz assim, que aquele lugar
foi acometido de uma grande catástrofe. Não há sobreviventes. E aí? Que coisa terrível isso. Que coisa terrível. Abraão está olhando para Sodoma. E ele tinha um amado em Sodoma. Ló estava lá. Mas o que é que ele faz? Ele entra em desespero? O que é que ele faz? Ele pega lá as suas ferramentas de primeiros socorros e diz assim, eu vou pôr em prática o meu curso de primeiros socorros. Ele liga para o SAMU, liga para o hospital, liga para a polícia, fica tentando lá ligar desesperadamente para alguém que mora perto de Sodoma. Ele não faz isso, ele apenas olha. Ele apenas olha. Meus irmãos, como é importante nós estarmos na presença de Deus. Como é importante nós confiarmos em Deus, porque quando chega o dia mau, quando chega a catástrofe, quando chega a má notícia, o nosso coração está firme em Deus. O chão pode se abrir, pode haver um terremoto. Nosso coração pode estar em frangalhos, mas estará em paz. O salmista diz assim, eu deito, eu oro, né? Eu entrego a Deus a minha oração, eu deito e pego no sono. Esse é o descanso daqueles que confiam em Deus. Se você ora, você pode descansar no Senhor. Uma alma que não ora é uma alma entregue ao desespero, muitas vezes. A incerteza, a insegurança. Mas alguém que está constantemente na presença de Deus, ele confia na bondade do Senhor. Se falta pão, ele sabe que o Senhor é o provedor. Se falta saúde, ele sabe que o Senhor é o seu médico. Essa é a importância de estarmos tanto na presença de Deus. Essa é a importância de cultuarmos o Senhor. Ou você acha que a sua semana vai ser a mesma? A sua semana não será a mesma, porque você está aqui ouvindo a palavra do Deus eterno. Parece não fazer diferença, mas você não está num clube. Nós estamos na presença do eterno. E há um consolo especial da parte de Deus quando os santos estão reunidos em seu nome. Deus dispensa graça sobre Ló, ouvindo a oração de Abraão. Mas veja que Abraão aqui não está também com outro espírito de comemoração. Digamos que Ló não estivesse lá, tirando Ló, tá bom? Eita, Sodoma maldita. É bom que seja destruída mesmo, porque eu conheço o povo de Sodoma, é um povo ruim. É um povo perverso. E aí Abraão, contemplando, né, aquelas pedaços de rochas incandescentes para todo lado, como se fosse lá a abertura das festas juninas ou em tempo de Natal, a queima de fogos, dizendo, muito bem, Senhor, o Senhor é justo mesmo, tem que destruir mesmo, tem que derrubar mesmo, tem que... Não acredito nisso. Sabe por quê? Porque Abraão tinha orado por eles antes. Ele não tinha orado só por Ló, não. Ele chega no capítulo 18, Senhor, os anjos dizem, Sodoma será destruída. Abraão vai na mesma hora para a presença de Deus, Senhor, e se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Aí Deus disse, não, Ló, não vou destruir, Abraão, não vou destruir não, por amor dos 50. Aí Abraão diz, e se tiverem 45 lá, o Senhor vai destruir? Deus disse, não, vou destruir. Ló. E 40? Não, Abraão, não vou destruir. E aí vai descendo, e acho que ele vai pensando em Sodoma. Aí disse, não tem não, esse povo todo lá não. 30, Senhor, não destruo. 20, Senhor, também não. 10, Senhor, era um homem de muita fé, Abraão. Ele ainda pensava ter 10 pessoas com fé lá em Sodoma. Ele ora, porque o seu coração se envolve. John Knox, um grande precursor do presbiterianismo escocês, diz a história que ele orava pela Escócia. Diz assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. É muito fácil entregar o mundo à destruição, não é? Acaba logo com tudo, Deus, derruba logo tudo.
Destrói logo esse mundo de uma vez. Eu pergunto a você, você já orou pelo mundo? Você pede a destruição, mas você já orou, você já intercedeu. Vi um vídeo de um líder religioso, parecia num lugar como se fosse uma igreja, e parecia um culto. No Rio de Janeiro, então esse líder tinha as janelas voltadas para a cidade. Ele estava com suas mãos estendidas, com uma voz de fúria, com um semblante de ódio, dizendo assim: eu te amaldiçoo, Rio de Janeiro, eu amaldiçoo os juízes, eu amaldiçoo os políticos, eu amaldiçoo isso, eu amaldiçoo aquilo. Eu disse: meu Deus. Eu quero crer que aquele não era um ajuntamento cristão. Mas será que a gente não pensa isso também? É bom que pegue fogo mesmo. Eu quero ver o circo pegando fogo. Veja Cristo. Seu povo o odeia e pede a sua cabeça. O trocam por Barrabás e diz que ele tem demônios. Eles não o reconhecem como Messias. O que é que Jesus faz? Ao invés de mandar descer fogo do céu para destruí-los, ele diz assim: eu não vim para destruí-los, mas para salvá-los. Veja o Filho de Deus chorando por Israel. Veja o Filho de Deus orando por Jerusalém, pelo povo incrédulo. Escute Deus dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio. É fácil amaldiçoar. Difícil mesmo é se envolver e orar. Destrói o Brasil. Oremos. Destrói tal político. Oremos. Destrói o meu vizinho. Vocês não oram assim não, né? O povo católico é muito refinado, né? Oremos. Deus dispensa graça sobre Ló por causa da aliança com Abraão. Veja o que diz aí o verso 29. Ao tempo que destruía as cidades. Olha, esse texto ele é emblemático, né? Ao tempo que destruía as cidades da campina. Pense lá. Um fogaréu. Aí diz o quê? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Que coisa fantástica isso. Lembrou-se Deus de Abraão. E aqui não é aquela lembrança de alguém que está passando em frente à padaria e diz assim: eita, lembrei de comprar o pão. Não. Esse lembrar de Deus aqui é o lembrar da sua aliança eterna. Esse lembrar de Deus é o seu compromisso estabelecido. E Deus ele não pode se esquecer. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. A relação entre Ló e Abraão não era somente uma relação consanguínea, mas era uma relação de fé. Não era só uma relação entre tio e sobrinho, mas era uma relação, por assim dizer, entre pai e filho. Porque Ló se torna herdeiro da fé de Abraão. Abraão crê em Yahvé. E a promessa para Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E aqui Ló mostrando os sinais de fé. Não são tão evidentes em Gênesis, né? A gente tem que recorrer a Pedro para a gente saber que Ló era mesmo crente. É que nem a gente perguntando na outra, fulano é crente mesmo, porque às vezes eu acho ele meio, sei lá. A gente vai lá em Pedro para dizer, ele é crente mesmo. Mas o grande fator aqui não é o comportamento. Isso é importante, mas é o fruto da regeneração. Mas é a própria regeneração, que é o fato de você crer no Deus de Abraão. Mas que relação é essa? Então eu preciso ser judeu? Eu não tenho nenhum parente lá. Olha o que Gálatas 3:29 nos diz. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O fato aqui é você estar em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você também é descendente de Abraão, porque você faz parte dessa grande promessa de redenção de Deus ajuntar para si um povo assim inumerável, incontável, para fazer parte do seu povo, para fazer parte
da sua cidade. Se cremos em Jesus, somos descendentes dele pela fé. Se cremos na obra de Jesus na cruz do Calvário, fazemos parte dessa descendência. Sendo assim, irmãos, nós teremos certeza de que nenhum filho da promessa ficará no meio das ruínas. Nenhum dos filhos espirituais ficará para trás, como estátua de sal, mas serão resgatados. Sabe por quê? Pedro vai nos dizer. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus sabe fazer essa distinção muito bem, baseado na sua graça, na sua promessa, na sua misericórdia, mas na sua justiça também. Entre as cidades que dominaram o mundo está Nova York, como eu disse para vocês, símbolo da prosperidade comercial. E o grande símbolo dessa prosperidade eram as Torres Gêmeas. Você sabe que as Torres Gêmeas, lá em setembro de 2001, viraram pó, vitimando milhares. E muitas pessoas se mobilizaram e foram para lá apoiarem as equipes de resgate. Dentre essas pessoas, teve alguém chamado David Carnes. Ele era contador, estava no seu escritório, morava a 190 quilômetros daqui, em Patos, mais ou menos. Quando ouviu no noticiário aquela cena, ele não ficou somente perplexo, mas ele era ex-fuzileiro naval. Ele sai do seu escritório, passa num salão, pede para cortarem seu cabelo baixinho. Ele pega a sua farda lá de ex-fuzileiro naval, entra no carro, pega o seu uniforme e vai até Nova York. Quando ele chega no lugar da tragédia, enquanto os resgatadores recebiam ordens de sair de cima da pilha de entulho, saiam daqui, por causa do perigo daquele ambiente, David, munido de sua experiência e também da sua credencial, ele consegue autorização para permanecer mais um tempo ali. E aí ele se encontra com um soldado da Marinha e junto, após 1 hora de buscas, eles começam a ouvir gritos. Mas esses gritos são bem baixinhos. Com toda a sua experiência, toda a sua paciência, todo o seu tato, sua audição acurada, ele escuta, tem alguém. E ele começa a escutar alguns barulhinhos. É baixinho, mas vocês ouvem. Ele começa a passar por cima dos entulhos. Ele caminha. E ele escava. Ele escuta gritos baixinhos. 9 horas depois da destruição. Ele encontra ali 2 homens. Will Gimeno e John McLugan. Eles estavam lá debaixo das ruínas. 20 pessoas escaparam debaixo das ruínas, foram resgatadas. Eles 2 são o número 18 e 19. Tudo isso por causa de alguém que insistiu em procurá-los. Olhe para o texto. Tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vocês lembram, irmãos, que foi Deus que veio do Senhor o castigo de Sodoma. E a gente olha, nossa, que juízo terrível. Mas olha aqui, o texto está dizendo, tirou a Ló do meio das ruínas. Quem tirou Ló do meio das ruínas? Foi o próprio Deus. Não foram os anjos, não foi Abraão. Não foi um grupo de resgatadores, não, foi o próprio Deus. Eu vou lá e eu resgato, porque Ele sabe resgatar. Ele sabe tirar das ruínas de Sodoma aqueles que creem, aqueles que pertencem a uma nova cidade. Da mesma forma, o Filho de Deus veio para nos salvar, quando nossa vida era só ruína. E promete nos tirar desse mundo de pó e nos levar para um novo mundo. A nova Jerusalém que logo descerá do céu. Cristo reinará ali para sempre. Enquanto isso, irmãos, sejamos resgatadores. Escute os gritos de corações que talvez estejam debaixo dos entulhos de Sodoma.
Pregue a eles a mensagem de que nenhum daqueles que creem em seu nome perecerá eternamente, mas serão salvos para sempre. Talvez você esteja essa noite aqui debaixo de ruínas, talvez preso ao pecado. Você não sabe como sair. Talvez você esteja preso nas ruínas de solidão, nas ruínas do desespero. Eu digo a você, a esperança em Cristo Jesus. Chame por aquele que prometeu salvar. Porque aquele a quem ele toma pela mão, de modo nenhum ele lançará fora. Quem promete é aquele que se levantou do pó e sabe muito bem como tirar os justos da mesma condição. Confiemos nele hoje. Confiemos nele sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor.